Tudo começou na cozinha, que antes tinha risadas ecoando nas paredes de azulejo, mas agora parecia cheia de facas. Minha irmã Vanessa estava na minha frente, rosto vermelho, punhos cerrados, a voz mais alta que a raiva. Eu te disse para não mexer nas minhas coisas. Gritou, empurrando uma cadeira. Eu não mexi. Eu disse, segurando o copo de água que tinha pegado, a única coisa que toquei. Eu nem entro no seu quarto. Isso não a parou. Ela atravessou a cozinha correndo e, antes que eu pudesse reagir, me jogou na geladeira. O cotovelo dela bateu forte nas minhas costelas. Senti algo quebrar. Meus joelhos cederam e o copo caiu, quebrando-se no chão, igual minha descrença. Mãe! Gritei, segurando o lado do corpo, a dor subindo pela coluna como formigas de fogo. Ela me machucou. Algo tá errado, eu não consigo. Mas da sala veio uma voz lenta e preguiçosa. Ai, querido, de novo. Olhei para o corredor esperando preocupação, mas minha mãe nem levantou do sofá. Não perguntou o que tinha acontecido. Não olhou meu rosto, torcido de dor. Só suspirou e revirou os olhos, como se eu fosse um incômodo. Ela não fez por mal. Não seja dramático, murmurou, tirando migalhas de pipoca do colo. E nem pense em chamar a polícia. Isso vai ficar no registro dela. Ela ainda tá tentando arrumar emprego. Eu não acreditava no que ouvia. Tinha 23 anos, trabalhando e estudando para sair daquela casa tóxica. Vanessa tinha 25, desempregada, cheia de raiva e aparentemente acima da lei, porque era a filha perfeita. Quando disse que achava que minha costela estava quebrada, minha mãe riu. Deve ser só um machucado. Toma um Tilenol e para de estragar a noite. Naquela noite, deitei na cama, ofegante a cada respiração, segurando meu celular. Eu queria pedir ajuda, mas não tinha plano de saúde, já que fui cortado aos 18. Também não tinha economias, porque todo o dinheiro que eu ganhava era emprestado, na verdade, roubado, pela minha mãe para comprar comida, que sempre virava extensão de cílios da Vanessa ou festinhas no fim de semana. No dia seguinte, acordei e encontrei a Vanessa na cozinha de novo, cantarolando, sem desculpa, sem culpa. Ela até deu um sorriso torto quando me viu. Você sempre fica roxo rapidinho, igual pêssego, ela riu, bebendo o suco de laranja que eu tinha comprado. Eu queria gritar. Queria quebrar alguma coisa. Mas não fiz nada disso. Só sentei. Fiquei quieto. E comecei a planejar, porque lembrei de uma coisa importante. A vida inteira, Vanessa passou por cima de mim. Pegou meus amigos, meu dinheiro de aniversário, até contou pro meu namorado da faculdade que eu traí, só pra ficar com ele. Mas agora era diferente, ela tinha algo a perder. Um futuro que estava desesperada pra construir. E eu tinha algo melhor, provas. Fui mancando até o banheiro, tranquei a porta e levantei a camiseta. O roxo já estava escuro, com partes amarelas e vermelho-roxo no centro. Gravei tudo. As manchas, o inchaço, o jeito que eu arfava de dor quando me mexia. Também gravei a voz da minha mãe na noite anterior, não chama a polícia. Isso vai atrapalhar ela arrumar emprego. Fiz backups. Me mandei por e-mail. Eu ainda não sabia o que faria com aquilo, mas algo em mim tinha quebrado, igual aquela costela. Eu não ia proteger ela nunca mais. Não ia ficar quieto enquanto eles me usavam como saco de pancadas, de verdade e emocionalmente. Eles passaram anos construindo uma historinha. Vanessa, a linda e incompreendida, tentando arrumar a vida. Eu, o peso morto, o exagerado, o dramático. Mas isso acabou. Não depois do que ela fez. Não depois do que eu estava prestes a fazer. 3 dias se passaram. Eu não falei com a Vanessa. Não sentei para jantar. Nem dei importância quando minha mãe soltava as piadinhas de sempre. Ainda de mau humor, é? A Vanessa tem entrevista de emprego amanhã, viu? Não traz drama pra isso. Toda vez que eles falavam, só colocavam mais lenha numa fogueira que nem sabiam que queimava debaixo dos próprios pés. Fui sozinho ao pronto-socorro da minha cidade, andando com respiração curta e dolorida. O médico confirmou o que eu já suspeitava, costela quebrada. Levantou a sobrancelha quando contei que tinha caído, mas eu não precisava de pena. Só precisava da prova. Paguei com um cartão emprestado, o meu estava estourado há anos por causa das emergências familiares que minha mãe sempre precisava de ajuda. Quando voltei, Vanessa estava se gabando da entrevista de emprego que ia ter. Era numa editora famosa no centro.
Eles querem alguém novo, alguém autêntico, disse, rodando o cabelo e sorrindo como se não tivesse quebrado uma costela no meu corpo. Eu observei e esperei. Na noite antes da entrevista, ela deixou o laptop aberto na mesa de jantar. Vi o currículo, as referências. Um nome me chamou a atenção, Mestre Carmichael, a ex-professora dela, aquela que ela tinha xingado publicamente no Twitter 2 anos atrás por reprovar seu trabalho final. Tirei uma foto da tela. Respirei fundo. E fiz algo que nunca pensei que faria. Liguei para a empresa, para o RH. E não menti. Nenhuma vez. Falei quem eu era. Contei o que tinha acontecido. Enviei as fotos. Enviei o áudio da minha mãe dizendo, não chama a polícia. Isso vai arruinar o emprego dela, Hunt. Enviei o relatório médico e terminei com isso. Essa é a pessoa que vocês estão pensando em representar sua marca. Não tive resposta imediata, mas sabia que tinham entendido a mensagem. Na manhã seguinte, Vanessa saiu de casa com um blazer novo e meu colar roubado, o que a vovó me deixou de herança e que a mãe disse que ela devia usar. Ela vai usar mais, pensou. Voltou ao meio-dia, com o rosto parecendo plástico derretido. Confusa, machucada, furiosa. Jogou a bolsa pela sala e gritou. Alguém me sabotou. Fiquei em silêncio no corredor, só ouvindo. Eles sabiam de tudo. Vanessa chorava. Disseram que receberam um arquivo anônimo me acusando de agressão e fraude. Que vinha com provas. Minha mãe ficou horrorizada. Não pelo que a Vanessa tinha feito, mas porque alguém teve coragem de expor. Quem faria isso com você, querida? Perguntou, passando a mão nas costas dela. Os olhos da Vanessa percorreram a sala e pararam em mim. Você. Sibilou. Inclinei a cabeça. Engraçado como a verdade sempre volta, né? Naquela noite, o caos começou. Vanessa jogou um prato. Minha mãe gritou. Eu tranquei a porta do meu quarto e sorri, porque os dominós estavam só começando a cair. No dia seguinte, Vanessa recebeu um e-mail. Foi permanentemente bloqueada da lista de contratações da empresa. O RH também contatou a faculdade dela e enviou uma queixa sobre o currículo falso. Eu sabia que ela tinha falsificado horas de estágio e sabia exatamente como provar. Enquanto isso, comecei a juntar todos os recibos, transferências bancárias e e-mails em que a mãe havia lhe emprestado dinheiro. Mandei tudo para uma ONG de ajuda jurídica que encontrei online. Acontece que roubo familiar ainda é roubo, e abuso financeiro também. Isso dá um processo inteiro. Eles se ofereceram para me ajudar a entrar com queixa. Não falei uma palavra com meus pais naquela semana. Nem até o dia em que eu ia sair. Arrumei minha mala, imprimi o relatório médico e deixei uma cópia no balcão da cozinha. Junto, coloquei o aviso de despejo. Eles ainda não sabiam, mas eu tinha assumido o contrato da casa. O vovô tinha colocado a casa no meu nome anos atrás, como segurança. Eu tinha 18 anos. Ele nunca confiou na mãe com nada além de desculpas. E agora a herança que ele me deixou, aquela que a mãe dizia ter desaparecido misteriosamente, estava acumulando silenciosamente em um fundo. Usei esse dinheiro para comprar a casa deles. Quando eles chegaram e viram um envelope com meu nome no papel timbrado, meus pais ficaram confusos, depois furiosos, depois com medo. Você não pode fazer isso. Disse minha mãe, com a voz tremendo pela primeira vez em anos. Eu já fiz, respondi. Fiquem tranquilos, dei 30 dias para vocês. Vanessa tentou pular em cima de mim de novo, mas eu nem me mexi. Dessa vez eu tinha tudo o que precisava. E não tinha mais medo. Os 30 dias passaram mais rápido do que eu esperava. Vanessa desmoronou. Tentou se inscrever em outros empregos, mas a notícia já tinha se espalhado. Departamentos de RH conversam entre si, ainda mais na área dela. Ninguém queria contratar alguém envolvida em agressão, referências falsas e pais encobrindo tudo. Cada vez que ela abria o e-mail e via mais uma rejeição, ela gritava, chorava, dizia que ia me processar. Mas não processava, porque no fundo sabia que tudo era verdade. Minha mãe e meu pai tentaram usar culpa. Primeiro, ficaram sem falar comigo. Depois veio o gaslighting. Você sempre foi dramático. Ela não quis te machucar. Ela só perdeu a cabeça. Ela estava passando por um momento difícil. Mas nunca disseram as palavras que eu precisava ouvir. Desculpa. O máximo que meu pai falou foi: essa casa nunca foi para ser sua mesmo.
Eu só sorri e respondi. Engraçado, os papéis dizem outra coisa. Vanessa não tinha para onde ir. E mesmo assim, ao invés de ser humilde, entrou no meu quarto na semana final antes do despejo, agindo como se eu tivesse obrigação de dar um recomeço para ela. Você tá arruinando minha vida, e ela disparou. Você é tão obcecado em ser a vítima que esqueceu como ser irmão. Eu fiquei calmo. Ser seu irmão sempre significou roxos, silêncio e fingir que você era normal quando não era. Eu não esqueci como ser. Eu só parei de aceitar ser abusado por isso. Ela jogou a caneca de café. Ela se quebrou a poucos centímetros do meu rosto. Eu não pisquei. Peguei o telefone e falei uma palavra. Polícia. Ela gritou de novo, mas eu já não entendia as palavras, só o pânico. A verdade é que isso não era só sobre aquela briga. Não era só sobre a costela. Eram anos. Anos sendo o reserva, o esquecido, o culpado por tudo, pela TV quebrada, pela conta não paga, pelo dinheiro sumido. Era a história da minha vida. E pela primeira vez, eu estava escrevendo o final. A polícia chegou. Vanessa se trancou no banheiro, chorando. A mãe implorou para eu fazer desaparecer, e ela disse. Isso vai destruir o futuro dela, e implorou. Você devia ter pensado no futuro dela no dia que me machucou e eu mal conseguia respirar. Eles ganharam uma última extensão, 48 horas. No dia em que saíram, nem se despediram. Vanessa saiu batendo o pé com 2 sacolas cheias de roupas, enquanto minha mãe gritava atrás dela. Meu pai nem olhou para mim. Olhou pro chão, como se não pudesse encarar a filha que passou anos ignorando. Quando a casa ficou silenciosa, eu fiquei no meio do corredor e ouvi o silêncio. Sem portas batendo, sem zombarias, sem Vanessa fingindo que era intocável, sem minha mãe de árbitra parcial, só paz. Uma semana depois, comecei as reformas, tapei os buracos, pintei, joguei fora os móveis velhos, limpei todas as memórias. Depois fiz algo ousado, transformei o quarto antigo da Vanessa em um estúdio de arte. Aquela coisa que sempre me diziam que nunca pagaria as contas. Então abri minha caixa de entrada e finalmente respondi à oferta que tinha recusado meses atrás, a bolsa integral da universidade que eu tinha adiado. Eles queriam que eu voltasse. E eu fui, não com bagagem, mas com liberdade. Meses se passaram. Minha arte começou a ter reconhecimento online. Comecei a trabalhar como freelancer para empresas com as quais Vanessa já tinha implorado para conseguir entrevistas. Meus professores me apoiaram. Minha voz voltou aos poucos, e depois de repente, inteira. Um dia, recebi uma mensagem anônima no LinkedIn. Você realmente destruiu a vida da sua irmã só para entrar na escola? Sorri e respondi. Não. Eu reconstruí a minha própria. Ela só se pegou nos destroços do que destruiu. Depois, saí do computador. Pelo que soube por último, Vanessa estava morando com uma amiga, 2 cidades longe, pulando de emprego em emprego. Meus pais foram morar com uma tia que não era cega às manipulações deles. E todo feriado, eu passei com pessoas que realmente perguntavam como eu estava, que sabiam amar sem machucar. No dia da minha formatura, na segunda vez que me formei, não convidei minha família, mas usei o colar que a vovó me deixou ponto também. E eu sussurrei quando subi no palco. Isso é por todas as vezes que me mandaram ficar quieto. Os aplausos não foram estrondosos. Nem precisavam ser, porque dessa vez eu era quem segurava a caneta. E o final, finalmente era meu.